Essa é a parte 2 do vídeo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, chegamos até o verso 6. Aqui Paulo fala, e agora sabeis o que o detém, é o anticristo que está sendo detido, não é Cristo que está sendo detido aqui não, essa maluquice, não é o anticristo que está sendo detido. Você olha no contexto, quando a pessoa crê, inverte as coisas aqui e faz a outra pessoa acreditar que não é o anticristo que está sendo detido, é Cristo que está sendo detido pelo aparecimento do anticristo, é uma confusão tremenda aí. Tem que se deter aqui vários minutos para ler com cuidado desde o começo. Você vê que a pessoa tem a mente muito fraquinha para chegar a uma conclusão dessa. Mas Paulo fala, agora sabeis o que o detém, para que ele, o anticristo, não Cristo, seja revelado, como ele falou acima, somente na ocasião própria. Existem ocasiões próprias para as profecias de Deus acontecerem. Qual é a ocasião própria? Por exemplo, de um leopardo de 4 cabeças. Primeiro tinha que vir um urso, depois o leopardo de 4 um leopardo de 4 cabeças já significa o reino dividido. Qual é a ocasião própria para vir o quarto animal? Primeiro o tempo do terceiro. Ocasião própria. Não podia ninguém se manifestar ali no tempo da Grécia e achar que era o tempo do fim, profetizado no profeta Daniel, e falar, agora chegamos no tempo do fim, olha o chifre pequeno se levantando aqui. Não tinha, ocasião própria tem que bater com o quarto animal. A ocasião própria dos 10 chifres se levantarem, se trazer essa comparação para a estátua, que está bem ligada uma visão com a outra, teria que ter 2 pernas de ferro e seria reino dividido. E depois se formarem os 10 reinos unidos, ocasião própria dos 10 dedos. Então, ocasião própria para os 10 chifres. Aí então, se levantaria um chifre pequeno que derrubaria 3. Ou derrubar não é fazer eles não existirem mais, mas fazer guerra contra eles e sujeitar eles na autoridade dele. A força. Porque parece que os outros 7 vão seguir ele, mas vai ter oposição de 3 reinos. Por isso que vai ter guerra. Por isso as visões de Zacarias lá, os cavalos que vão para o norte, para o sul, para o oriente. Isso aí é guerra do anticristo. Ele vai guerrear contra o seu próprio povo e vai guerrear contra qualquer pessoa que ir contra ele. Não vai ser fácil ele conquistar o reino todo. Ele chegar a receber o trono e a autoridade de Satanás. Vai ser com luta, morte, era chamado de morte ou inferno. Aí ele conquistou essa ocasião própria para ele. E isso não tinha nada a ver com o contexto de Paulo. E nesse tempo que ele, o anticristo, estaria vivo, seria derramado a ira de Deus sobre ele. A ira de Deus, a igreja é livrada. Então, certamente, ela escaparia da ira de Deus. A ira de Deus não é grande tribulação. Ela escaparia da ira de Deus e aí derramaria. A igreja escaparia da ira de Deus e Deus derramaria sua ira no reino da besta. Certo? Confirma que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses capítulo 1 e capítulo 2. E se a ira de Deus é derramada quando a igreja é livrada, então ali perto está o arrebatamento. Então o arrebatamento é nesse tempo, não é em tempo de Paulo. Aí já começa a se ver que é uma ignorância quase que completa da mensagem que prega. Paulo não era burro. Por isso que ele fala, agora vós sabeis o que eu detém. O que detém? Olha, os tempos, os reinos, a ocasião própria do anticristo se manifestar. É uma coisa, não deveria ser difícil para entender isso daqui. Deveria ser uma coisa fácil. E como são assuntos complexos, Paulo ainda dá um toque. Vocês não se lembram que eu costumava ensinar todas essas coisas para vocês? Agora vós sabeis o que eu detém. Se fosse o Espírito Santo, ele falaria aqui, pronto, olha, irmão, vocês sabem que o Espírito Santo detém. E que nós seremos arrebatados antes da última semana. Por que Paulo não falaria isso? Ah, Luiz, nem tudo precisa estar escrito. Você mesmo fala isso nos vídeos. Nem tudo precisa estar escrito, mas você precisa ter referências para dizer isso. Quando eu falo que nem tudo está escrito, eu digo que há uma programação do Espírito Santo para que os apóstolos não escrevessem tais palavras. Se você é novo no canal, você não vai entender o que eu estou falando, mas você vai ver isso daqui agora. Há uma programação do Espírito Santo usando os apóstolos para não usarem tais palavras para testar o nosso coração. Por exemplo, eu digo, nem tudo precisa estar escrito, irmãos, tem as referências. Mas se outra pessoa usar essa frase contra mim, ela precisa de referências. Qual é a referência de que não precisa estar escrito? Paulo não precisa escrever que o Espírito Santo detém, que a igreja vai ser livrada antes da última semana?
Para a gente confirmar essa referência. Não tem. Agora, eu digo que Paulo está falando aqui do chifre pequeno de Daniel 7 e de Daniel 8. Eu digo isso. Mas aonde tem o chifre pequeno aqui? Não está escrito. Eu digo e afirmo para vocês que Paulo está falando aqui do reino da Síria. Se o reino da Síria não estiver de pé nesse contexto do que Paulo está falando, o anticristo não se manifesta. Então, essas coisas que envolvem reinos, um contexto profético, futuro, remontado, envolve tempos, né? Essas coisas detêm o aparecimento do anticristo. Por isso não podia vir o dia do Senhor. E não era para eles estarem perturbados por isso. E a perturbação todos vão ter. Só que a igreja vai ser livrada. Quem é que não vai se perturbar, irmãos, quando a terra está em grande tribulação? A ira de Deus não cai sobre a igreja, cai sobre os ímpios. Mas a igreja sempre vai sofrer perturbações. É dia de trevas para quem não espera o Senhor Jesus como um ladrão. Quem espera Ele como um ladrão, mesmo nas trevas, estará em luz. Eu já expliquei isso na parábola das 10 virgens. E eu considero como uma explicação excelente. Não é porque eu estou explicando, mas eu considero como explicação excelente porque está tudo contextualizado. Esse link das 10 virgens, etc. e tal, vai estar na descrição, na playlist do arrebatamento. Acompanha. Então aqui, irmãos, faz sentido algo tão complexo, que envolve as estátuas, os templos, os reinos, isso que eu acabei de falar, faz sentido ser algo tão complexo que ele já havia explicado, então ele pode resumir aqui, ó, agora vós sabeis o que eu detém. Agora, se for o Espírito Santo, não faz sentido ele falar, agora vós sabeis o que eu detém. Vocês entendem? Agora, qual é a prova, Luiz, que você falou aí do reino da Síria, de estátua, de 10 chifres, de chifre pequeno? Qual é a prova disso? Bom, essa pergunta, caso você poderia vir a fazer, ela não faz sentido. Qual é a prova de eu falar do reino da Síria e do chifre pequeno de Daniel 8? Você pode perguntar, mas qual é a prova de falar dos 10 chifres, sabe? Dos pés da estátua? Você não pode perguntar isso, porque é nesse tempo que o anticristo se levanta. É só você ir no livro do profeta Daniel. E é nesse tempo que tem o arrebatamento da igreja. Então a mensagem do arrebatamento não é algo exclusivo do Cristo ressurreto para Paulo, bem do Novo Testamento. É algo bem do Antigo Testamento. Só que não poderia ser revelado naquele tempo, porque os apóstolos precisavam crer no Messias, precisavam estudar as Escrituras, conhecer muito mais coisas que eles não conheciam, as festas com mais exatidão, as 2 casas de Israel, precisava estabelecer igrejas em todos os lugares do mundo para eles poderem entenderem as coisas mais profundas. Aí sim faz sentido Jesus ter falado. Muitas coisas eu tenho para falar para vocês, mas vocês não suportam ainda. Não tem intelecto mental para isso. Mas quando eu vir a falar através do Espírito, vocês vão entender e vão suportar, vão compreender. Não que vocês não podem suportar, porque é uma coisa bem do Novo Testamento, então é bem pouco do Antigo, muito mais do Novo. Não vai precisar ir muito no Antigo para dar essa mensagem. Não tem nada a ver, isso é heresia pura. Então olha aqui, o que é bloquear, o que essa mensagem desse pastor faz você não enxergar no texto, uma coisa que qualquer pessoa pode confirmar. Até um novato na fé, depois que abrir a porta disso para eles, ele pode confirmar. Paulo disse aqui, ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Podia ter colocado chifre pequeno, mas não colocou. Então, não precisa estar escrito, mas tem referências. O filho da perdição, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aí ele fala, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos todas essas coisas, agora vós sabeis o que eu detém, para que ele seja revelado somente na ocasião própria. E aí no verso 7 diz, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda, somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo. Está vendo? Aquele que agora o detém. Então, de fato, será revelado o iníquo.
Olha só tanto de trocadilhos de palavra que mostra que é o iníquo que está sendo detido e que vai ser revelado. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, olha as expressões. Não falou a Síria aqui, falou? Não, falou com o sopro da boca. E o destruirá pela manifestação de sua vinda. De onde Paulo tirou essas ideias? Será que foi o Cristo ressurreto que chegou, chamou Paulo no canto através de uma visão e falou que seria assim? Escreve então, Paulo? Não. Cristo ressurreto tinha comunicação com Paulo, sim. Ele viu coisas incríveis, ouviu coisas inefáveis que não era lícito falar ao homem, mas a respeito de ensinar a igreja, teria que ter tudo concordância com o Antigo Testamento, senão a igreja ia confirmar isso como? Não faria o menor sentido, irmãos. Essa mensagem não faz o menor sentido. Essa mensagem, eu digo, essa mensagem que foi usada como introdução para torcer o texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2 a favor de pré-tribulacionismo. Então, destruiu o iníquo com o sopro dos lábios. Olha só, um texto rápido em Isaías 10. Não, é uma mensagem só mais do Novo Testamento. Então, perca isso então. Olha o verso 10, o capítulo 10, eu vou dar uma corrida, porque tem muita coisa. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem a justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que farei vós outros no dia do castigo, na calamidade de que vem de longe? A quem recorrereis para obter socorro, e onde deixareis a vossa glória? Nada mais vos resta a fazer, senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Você pensa que isso daqui é blá blá blá? Essa frase aqui, ó, com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua estendida, se repete várias vezes, desde Isaías 5 até o Isaías 12, mais ou menos. Criando conexões de contexto e contextualizando toda a ideia. Isso daqui não é blá blá blá. Aí Deus fala no verso 5, ai da Síria, cetro da minha ira. Vamos ver se é contexto histórico? Vamos ver? A vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Deus está falando aqui que usa a Síria, né, em outras palavras. Enviou-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação lhe deu ordens para que dele roube a presa e lhe tome o despojo e a ponha para ser pisada aos pés como a lama das ruas. Deus está falando que vai usar a Síria praticamente contra o povo dele também. Ele vai falar aqui que a Síria vai destruir muitas nações, etc. e tal, mas vai destruir o povo dele também e vai pisar, vai calcar os pés ao povo dele. Ó, expressões de Daniel, sabe? Roube a presa e o despojo, expressão de Gog e Magog. Quando você está lendo aqui a Assíria e quando eu estou falando da Assíria, você vai ver que é um contexto dos últimos dias e você pode chamar a Síria de Gog e Magog. Ou do reino da besta, lá de Isaías 13. Quando eu estou lendo, Isaías 13 não, quando eu estou lendo Apocalipse capítulo 13, eu estou lendo a Síria. É o mistério de Deus. A programação que ele desenvolveu para provar os nossos corações e revelar as coisas. Eu não estou lendo só Apocalipse 13. Eu estou lendo Apocalipse 13 sabendo que aquela besta é a Síria, que é Gog e Magog. E muito mais que isso. Irmãos, vamos continuar a parte 3. Infelizmente, não tem como fazer isso em menos tempo. E eu acredito que vocês querem ver o desfecho de tudo isso, né?